Olá, aluno, tudo bem com você? Nós vamos iniciar agora o nosso curso de desenho técnico visando a utilização do AutoCAD. Primeiramente no modelos 2D, depois a gente vai trabalhar com os modelos 3D também. Para iniciar o nosso curso, primeiramente nós vamos comentar alguns conceitos básicos, uma aula bem interativa, bem resumida sobre desenho técnico, e depois nós vamos já diretamente colocar a mão na massa e começar a desenvolver desenhos com o AutoCAD. Vou mostrar para vocês desde a instalação até as bases de funcionamento e principalmente as oportunidades que o AutoCAD traz para a gente. Então, vamos começar agora com uma introdução rápida aos conceitos principais do desenho técnico. Primeiramente, é importante destacar que o desenho técnico ele se baseia em normas. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem as normas brasileiras, né? As NBR, que são normas desenvolvidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para passar para a gente o que se espera e como são as normatizações referentes aos desenhos técnicos. Então, a gente tem duas normas que são mais antigas, né? A NBR 10067, que ela fala sobre as principais formas de representação do desenho técnico. Para que serve essa norma? Para demonstrar e normatizar alguns símbolos dentro do desenho técnico. Para que você não faça, por exemplo, projeto numa empresa de um desenho e chegue em outra empresa, envie aquele projeto e não possa ser compreendido. Então, essa normatização é muito importante dentro da área de desenho por conta disso. Principalmente quando a gente pensa em projetos que não são só nacionais, mas internacionais. Você desenvolve um projeto aqui no Brasil, vai mandar esse projeto para a Alemanha. Se a simbologia for muito diferente, o engenheiro que receber esse projeto na Alemanha não vai entender nada. Então essas normas, principalmente essa, 10067, ela se baseia numa norma que também é uma norma internacional, tá bom? Que é a norma ISO de desenhos. Destacando ela aí pra gente. A norma 10126 é uma normatização só sobre as cotagens. O que são as cotas, pessoal? É a forma mais simples que a gente utiliza para definir as dimensões e demonstrar no desenho as dimensões do nosso sistema. Então, cotagem é algo muito importante para nós. Por esse motivo, a gente tem uma norma delimitadora só da parte de cotagem, que a gente vai estar trabalhando com ela também. Claro, não é só desenho, mas também, muitas vezes, quando a gente tem uma planta ou quando a gente tem um desenho técnico de um conjunto mecânico, a gente precisa entender o que está sendo descrito lá. E para isso a gente precisa de caracteres, a gente precisa de uma parte escrita. Então existe uma norma regulamentadora também, que é a norma regulamentadora brasileira 8402, que é simplesmente para a parte escrita que está nos desenhos técnicos. É a chamada caligrafia técnica que nós vamos comentar um pouquinho aqui também. Por fim, temos a NBR 8403, que é a questão das linhas. Isso é muito importante, é muito fundamental. Nessa mesma aula a gente já vai trabalhar vários desses conceitos, para que vocês tenham uma boa noção e quando a gente começar a desenhar, a gente vai trazendo esses conceitos para uma área prática. E temos a NBR 12296, que nada mais é do que a representação de vistas em corte. Principalmente para quem vai trabalhar com desenho técnico mecânico, a representação de vistas em corte através de rachuras é algo muito amplamente utilizado para demonstrar como é que são os elementos internamente, ou seja, tem uma peça. Essa peça tem um lado interno e um lado externo. O lado externo é mais simples de demonstrar. O lado interno é bem mais complicado, porque ele vai ter vários detalhes, pode ter chanfros, pode ter alguma ranhura, alguma marcação. Então, para isso, eu utilizo o desenho com o corte e utilizando as rachuras. Claro, se eu for desenhar, eu vou desenhar em algum lugar. Em geral, é numa folha, né? A folha básica que existe, não está aqui demonstrada, é a folha A0. É uma folha bem grande. Metade de uma folha A0, nós temos uma folha A1, né? Que é uma folha já muito grande também usada para projetos onde eu tenho que ter
um grau de precisão e de detalhamento muito completo. Metade de uma folha 1 é uma folha A2. Metade de uma folha 2 é uma folha 3. E depois da 3 nós temos a nossa tradicional metade de uma 3, que é uma A4. O que é uma folha A4? É a tradicional folha de sulfite que a gente trabalha. As dimensões das folhas elas são pensadas de acordo com um pensamento de hierarquia de projeto. O que quer dizer isso? De acordo com o projeto que você for dimensionar, você vai querer uma representação para esse projeto, você vai escolher a folha adequada para isso. Aqui nós temos as referências, né, com as dimensões base de cada tipo de folha. Então, por exemplo, uma folha A0, ela tem 841 milímetros por 1.189 milímetros de largura. Observa que 1.189 milímetros de largura, só para comentar rapidamente, está falando de mais de 1 metro de folha em largura aí. Vocês vão notar que existe uma relação direta. Então, observa só. A altura na folha 0, ela vira largura na folha A1. A altura na folha A1, ela vira largura na folha A2. A altura na folha 2 vira largura na folha 3. A altura na folha 3, largura na folha 4. E assim sucessivamente até a folha A5, que é uma folha bem menor, mas que também é utilizada quando a gente quer mostrar pequenos dimensionamentos, pequenos conjuntos. A gente só representações, a gente usa muito A5. Bom? Bem, se você for analisar aqui rapidamente, você vai notar que nós também temos uma relação direta aqui. Se você pegar 1.189 e dividir por 2, você vai chegar em algo próximo a 594. 841 e dividir por 2, você vai chegar em algo próximo a 420. Por quê? Ele arredonda para menos, né? Ele não usa um valor decimal, mas aqui, basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma conversão direta aqui e uma redução pela metade da largura para a altura da folha anterior. Por isso que a gente tem basicamente metade, tá bom? Daquela folha. E aí, é interessante destacar que hoje, para projetos, principalmente na área de engenharia, o que a gente utiliza muito são as folhas A2, tá? E as folhas A1. As folhas A1, principalmente em plantas, tá? A engenharia civil utiliza muito para demonstrar, porque aí você tem um prédio, você quer demonstrar uma base bem detalhada de tudo que vai ser desenvolvido do projeto daquele prédio. Uma folha 1 é bem interessante para isso. Uma folha 2, geralmente a gente já está trabalhando mais com conjuntos mecânicos complexos, tá? Quando a gente tem projetos mais simples, até por uma facilidade de impressão, sim, isso conta muito. Porque não adianta nada você fazer um projeto, fiz um grande projeto numa 1. Mas você vai imprimir ele onde? Não tem uma plotter, ou seja, não tem lugar para imprimir ele, não adianta nada. Então, a gente acaba recorrendo em projetos mais simples, sempre a 4, porque é mais fácil de você imprimir também. Como eu comentei com vocês, você vai ter algumas identificações no desenho, que são identificações do quê? São identificações escritas, né? Que nada mais são do que caracteres. Então, para isso, a gente tem que seguir a caligrafia técnica. Então, a caligrafia técnica é uma formatização, né? Até antigamente na escola se ensinava muito, né, para os alunos escrever, porque os desenhos eram manuais. Hoje, os alunos sofriam muito com isso, porque eles tinham que fazer essa caligrafia técnica bonitinha, né, para ficar bem uniforme nos desenhos. Porque antigamente, quando a gente não tinha AutoCAD, a gente não tinha Inventor, os desenhos mecânicos eram feitos à mão. E era bem complicado. Nossa, um trabalho gigantesco. Eu cheguei a fazer muito desenho à mão ainda. Hoje já é muito menos utilizado, até porque o desenho, quando você faz ele pelo computador, né, o que a gente chama de desenho via CAD, ele tem uma grande facilidade. Ele é muito mais rápido e muito mais uniforme, né? Eu lembro quantas vezes que a gente veio fazer um desenho, de repente você cometia algum erro. Olha, podia tentar apagar, mas não ficava bom. Você acabava recomeçando e fazendo do zero. Era muito trabalhoso. Quando você tem um software que faz isso para você, você simplesmente deleta a linha, deleta o arco e segue a vida e não muda nada. Bem, se você for analisar aqui a gente tem uma demonstração clara, né, de como são o nosso alfabeto de forma maiúscula, de forma minúscula e os nossos algarismos, tá bom? Então, em geral, quando você trabalha com AutoCAD, ele já vai te trazer nessa fonte aqui, isocp.ttf.
Essa fonte aqui é a fonte que vai deixar lá na sua legenda, nas suas demonstrações dentro do desenho, exatamente o que? A caligrafia técnica. Então é muito importante não esquecer desse ponto aí, tá bom? Nós vamos estar utilizando. Aqui a gente tem uma outra versão, que é a fonte Simplex, que é uma fonte também que existe no AutoCAD, que acompanha uma formatação da caligrafia técnica. Então, se você quiser, também pode utilizar. Uma pergunta que sempre vem para mim é aquela: professor, mas eu não posso fazer uma fonte diferente, um negócio diferenciado? Bem, é simples de comentar isso aí. O que acontece? A nossa ideia não é desenho artístico. Nossa ideia não é um desenho que você vai fazer para montar ali uma projeção, alguma coisa. Não. A nossa ideia é um desenho, uma caligrafia técnica. Se é técnico, ele tem que ter bases o quê? De caligrafia técnica. Então, ele tem que ter uma base ali para você dimensionar, para você fazer de uma forma que você tenha um desenho que tenha normatização, esteja de acordo ali a norma e que você consiga ser o quê? O mais útil possível para projetos. Comentando aqui rapidinho agora, quando a gente trabalha com desenho, uma coisa importante é a gente notar que a gente vai ter linhas, né? E tipos diferentes de linhas representam tipos diferentes de marcações, representações dentro do desenho. Por exemplo, a linha contínua, larga, que é uma linha muito comum, nada mais é do que para mostrar a própria peça em si. Então, são contornos visíveis da peça, caracteres, indicação de uma vista ou de um corte. Quando a gente tem a linha contínua, só que estreita, geralmente a gente vai estar trabalhando com rachuras, tá? Então, aqui a gente tem a diferença entre elas. Uma é para demonstrar a rachura, é interno nas peças, como a gente comentou antes. A outra, eu já tenho aí um outro tipo de exemplificação. Bom, é importante verificar isso aí. Tem muita gente que vai desenhar e na hora de desenhar faz as duas iguais. Não é legal não, tá bom? Importante dar um destaquezinho aí para nós. Bem, a gente tem aqui a linha tracejada larga, tá? Que é para demonstrar quando eu tenho algum lado que é invisível na peça. É simples isso aí. Eu vou mostrar uma vista, mas do outro lado da peça eu não consigo ver uma marcação, um rebaixo, um salto. Então eu vou acabar utilizando uma linha tracejada larga, ok? Para demonstrar isso aí para nós. A gente tem a linha traço e ponto larga. É importante destacar que é a traço e ponto larga, que nada mais é do que para planos de corte. O que quer dizer isso, pessoal? Pessoal, ela vai mostrar exatamente para mim aonde eu tenho um corte realizado na peça. Por quê? Se eu for usar aqui uma rachura para mostrar a parte interna da peça em algum momento, eu vou ter que mostrar uma visão em corte da peça. Essa vista em corte da peça, eu preciso fazer esse recorte, e para fazer esse recorte, eu vou precisar claramente o quê? De ter aí um plano de corte mostrado por uma linha traço e ponto larga. Traço e ponto estreita nada mais é do que mostrar os eixos e planos da peça, tá bom? E traço e dois pontos estreitas são peças adjacentes que eu posso estar adicionando aí. Por fim, vamos comentar rapidamente aqui sobre a legenda, né? O que é uma legenda? Como que funciona uma legenda? Bem, legenda nada mais é do que onde eu vou ter identificação aí do nosso projeto, pensando no aspecto de projeto industrial, tá, pessoal? Então, esquecendo aqui um pouco a parte de que nós temos em aula, mas pensando em projeto industrial. A legenda ela vai te mostrar o título do projeto, as principais características de trabalho do projeto, e esse projeto, ele está sendo desenvolvido, ele vai ser aprovado por alguém, quem que é o setor responsável, quem que é o engenheiro responsável por esse projeto. Aqui, se você for dar uma olhada, é só um exemplo, tá? Então, eu tirei esse exemplo aqui da internet. Eu tenho aqui, primeiramente, o nome do projeto, né, em destaque aqui em cima. Então, aqui nós temos o nome do projeto. Juntamente com o nome do projeto, eu tenho quem que desenhou esse projeto, ou seja, quem foi o responsável, quem foi a aprovação, nesse caso aqui é um professor,
o tipo de arquivo, isso é muito importante. Sim, o tipo de arquivo, isso é muito importante para nós. Por que o tipo de arquivo é muito importante? Porque se depois você quiser fazer o reconhecimento desse projeto, utilizar ele, você pode fazer a conversão aqui do tipo de arquivo e de acordo com a conversão que você desenvolver, você consegue utilizar esse mesmo arquivo, por exemplo, num software para trabalhar com impressão, né? Como você pode, por exemplo, fazer, mas eu não estou falando de impressão de diretamente uma folha, não. Estou falando do seguinte, uma época eu trabalhei com AutoCAD e eu desenvolvi o projeto e depois esse projeto era cortado num corte a laser, numa empresa de conformação de peças de acrílico. Então, principalmente peças para carro, né? O carro tem algumas peças, principalmente internas ou visuais, que às vezes utilizam acrílico. Uma peça que você pode observar do carro, quase todos utilizam essa peça em acrílico, é quando a gente tem ali carros mais antigos e a gente tem ali uma peça em acrílico que é ali um intermediário entre o piloto, né, o motorista, e o velocímetro, a indicação lá que a gente tem do combustível. Uma outra coisa importante são as datas, o tipo de folha e a escala. A escala é fundamental. É você dizer quantas vezes aquele projeto está reduzido ou quantas vezes ele foi ampliado. Sim, existe a escala onde a gente verifica a ampliação de um projeto. Quantas vezes ele foi ampliado para estar naquela folha também. Bem, comentando agora rapidinho com vocês alguns pontos fundamentais aí quando a gente pensa, né, em projetos em geral. Então, rapidinho. Primeiro, o que é uma aresta? Nada mais é do que uma reta comum a dois planos, tá? Então, ele equivale em geral a uma linha do desenho. Cada linha do desenho vai ser uma aresta. Dois planos, porque se você tem ali uma aresta sendo desenhada, ela já automaticamente ela está em algo que é 2D, ok? Broca é a peça que a gente usa para furações. Brocar é furar com essa broca. Então, existe a broca em si e o brocar, que seria utilizar a broca. Calço, tá bom? Nada mais é do que algo que a gente usa para nivelar, é o nivelamento para as peças. Chanfro, nada mais é do que uma diagonal na ponta das peças, tá? É um recorte, então chanfro ou chanfrura é esse recorte em ângulo de uma aresta da peça. A gente tem um canto da peça, vou tentar mostrar aqui para ficar mais claro, tem um canto aqui da peça. Chanfro seria cortar essa parte aqui e deixar só a diagonal. Chaveta nada mais é do que um ponto onde eu coloco ali entre o eixo e a roda, é um encaixe, né, para um eixo com relação a outro eixo, outra base de movimento. E concordância nada mais é do que o arredondado de uma aresta. Entalhe é um corte quando ele é feito por serra, então ele tem a marcação lá da serrilha, tá? A gente tem também o escarear, que nada mais é do que abrir um furo com forma cônica. Então, eu estou falando de um furo que ele trabalha assim, ok? Entre a parte superior e a parte inferior, beleza? A gente tem esmerilhar, que nada mais é do que fazer um acabamento sobre uma superfície. Então, deixar essa superfície, vamos dizer assim, o mais plana possível. Estampagem nada mais é do que uma obra em corte que a gente faz, é uma parte recortada em uma folha. Decapagem nada mais é do que alisar, polir ou limpar uma peça. Que isso nada mais é também do que você pegar e deixar essa peça com material o mais uniforme possível, onde você não consegue ver nenhuma marcação. Fresar é quando a gente retira um corte, tá? Quando a gente pensa no alinhamento vertical ou horizontal, mas é um corte lateral sobre a peça. E limar é um acabamento superficial que a gente utiliza para as peças. Por que é importante comentar tudo isso aqui? Porque quando a gente pensa, principalmente em desenho técnico mecânico, a gente muitas vezes utiliza algumas representações para mostrar o que está sendo realizado na peça. Porque muitas peças a gente vai estar demonstrando não a peça em si, mas além da peça, o processo que vai ser feito para desenvolver aquela peça.
Isso tudo são informações que a gente pode inserir no nosso desenho. Matriz, quando a gente fala de conformar alguma coisa, quando a gente fala de desenhar uma prensa, ou quando a gente pensa, por exemplo, em fazer um estampamento, a gente pensa numa matriz que nada mais é do que onde a peça vai estar, ok? Quando a gente pensa orelha, é o que a gente chama de saliência numa peça, é uma parte indesejada, tá? Seria um a mais ali, um ressalto, alguma coisa que não ficou legal na peça. Polir é alisar a superfície, isso aí a gente já comentou até anteriormente. Ranhura nada mais é do que um sulco aberto. O que é ranhura? Eu tenho minha peça bonitinha aqui, brincando, né, pessoal, porque não tá tão bonitinha. E aqui no meio, de repente, eu tenho um risco, que na hora da formatação da peça, no processo, ele acabou ficando aqui um risco. Muitas vezes a gente tem ranhuras que são feitas para marcações nas peças, tá? Até para identificar mais facilmente elas. Rasgo de chaveta é um rasgo que a gente faz para fazer o encaixe de uma outra peça, ok? Rebaixo nada mais é do que uma parte cilíndrica alargada sobre um furo. Então a gente tem lá, por exemplo, pensando aqui numa peça cilíndrica, a gente vai ter uma parte aqui onde eu tenho, estou fazendo já uma vista em corte aqui nesse caso, né? Porque eu já estou cortando de forma central. Então aqui, ó, a rachura para mostrar que é uma parte interna, que seria uma vista em corte. E aí, se você pensar nisso, rotacionando essa peça, a gente tem um cilindro. Mas observa que aqui eu tenho um ressalto, né, que é chamado de rebaixo. Rebarba é o excesso de metal, tá, pessoal? Isso aqui, em geral, a gente tem operações para retirada de rebarba. Mas, às vezes, você quer indicar que numa peça, na hora do desenvolvimento dela, se a gente peça que vai ser feita num torno, por exemplo, vai ficar rebarba. Você pode identificar a rebarba pelo desenho. E rebite é um pino aberto que é utilizado para uma fixação permanente, né? Isso é muito comum também, construção civil em casa a gente vê muito. Voltando, a gente tem algumas outras operações, como a recartilha, que nada mais é do que tornar uma superfície áspera, tá? Então a gente deixa, na verdade, essa superfície áspera para quê? Para que ela tenha um poder de atrito através de um serrilhado, tá? Então o serrilhado é uma marcação que ela é, vamos dizer assim, tentando demonstrá-la, bem colocada aqui como um recorte parecido com o jogo da velha sobre a peça, ok? A gente tem aqui a saliência de forma circular, que eu também chamo ela de ressalto. Retificar nada mais é do que executar um acabamento em uma superfície, tá? Porém, é com material abrasivo, então o processo é diferente, mas a ideia é muito semelhante à ideia que a gente tem de polir. Roscar é abrir uma rosca, onde você vai encaixar ali em um furo um parafuso. Tarraxa nada mais é do que uma ferramenta para abrir uma rosca externa. Tornear é uma operação de usinagem, só que agora a gente não pensa no material que eu vou estar usinando diretamente, são materiais cilíndricos, então a peça se movimenta, não a ferramenta. A ferramenta fica parada e faz ali, através do atrito, a gente tem ali uma base de um contato e aí a gente consegue ter uma retirada de material. Trepanar nada mais é do que executar uma ranhura, tá? Só que essa ranhura é circular. Isso é feito muito no torno, mas em geral a gente acaba chamando isso aqui também de só de ranhura, tá, pessoal? Dificilmente a gente vai usar esse termo trepanar. E vértice é um canto de uma peça. Isso aí a gente já comentou. Beleza. Até aqui nós já falamos bastante sobre desenho, mas agora falta a gente entender como é que a gente projeta o desenho, né? Os desenhos eles são projetados muitas vezes, até para que eu consiga ter um nível de detalhamento melhor, consiga detalhar melhor o que está sendo feito, através de projeções ortográficas, né? Ou projeções ortogonais. Essas projeções, elas visam mostrar qual lado do desenho você está demonstrando. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma mesma peça, tá? E aqui eu tenho ela demonstrada em um diedro, vou estar comentando aqui que é isso. Então aqui eu tenho a vista superior da peça, a vista da frente da peça
e a vista lateral esquerda da peça. Então é como se eu estivesse girando a peça. Aqui você consegue observar de uma forma melhor se você for analisar aqui. Então aqui, ó, se eu olhar a frente da peça, eu tenho exatamente isso aqui, certo? Pode notar que ela tem até um ressalto aqui, ó, mas eu consigo verificar exatamente isso aqui. Se eu olhar ela do lado superior, olhando por esse plano, então eu vou estar encaixando aqui, é como se eu encaixasse uma setinha aqui, ó, para demonstrar a peça. Mesma coisa. Eu encaixei essa setinha aqui, ó, olhar ela de cima, eu vou estar vendo ela aqui com esta vista superior. E se eu rodar a peça para ver o lado esquerdo dela, então o lado esquerdo está aqui, ó, tá? Eu vou estar enxergando o quê? Eu enxergo essa lateral aqui da peça. É essa vista aqui. Então eu tenho aqui a cobertura principal dela. Lateralmente aqui eu tenho esse ressalto. E aqui observa que eu tenho uma linha tracejada larga, que é para demonstrar o quê? Uma parte invisível que eu não consigo ver, que é o ressalto que eu tenho do outro lado, após esse semicírculo aqui. Beleza? Então, isso é muito importante. A gente vai comentar um pouco melhor sobre essa demonstração aí, de como a gente demonstra as vistas ortogonais de uma peça. Bem, tudo depende da sua visualização. De acordo com o lado que você está visualizando, é aquela história, né? Aquilo que você enxerga é aquilo que você vê. Então, a visão é algo interpretativo. Pensando dessa forma, a gente tem diedros, que são possibilidades de interpretação sobre uma peça. Então, quando a gente pensa aqui, a gente vai ter, por exemplo, primeiro diedro ou terceiro diedro. Pessoal, é muito comum a gente trabalhar com o terceiro diedro, tá? Principalmente destacando aí o trabalho com 3 vistas. Quais? A vista lateral esquerda, superior e a vista lateral direita, ok? Então aqui, por exemplo, você vai ter, ó, no terceiro diedro, essas 3 vistas. Então eu tenho a vista 5, vista lateral esquerda, vista 1, que é a vista de frente, e a vista 4, que é a lateral direita. No primeiro diedro, a gente vai trabalhar com a vista superior, a vista de frente e a vista lateral e a vista inferior, ok? Aí você vai falar, professor, tem melhor, tem pior? Não existe melhor e pior, existe aquilo que você quer demonstrar. A ideia das vistas ortogonais é dar um maior índice de detalhamento, mostrando menos sobre a peça, diminuindo o tamanho de desenho, mas mostrando mais informações, ok? Então isso é essencial para a gente aí no nosso desenvolvimento. E aí, comentando um pouquinho sobre a ferramenta que nós vamos estar utilizando. A gente vai estar usando uma ferramenta que é CAD. CAD é desenho auxiliado para o computador. Então, quando eu pego e desenvolvo um desenho, né, a partir de um computador e consigo verificá-lo, executá-lo aí. CAM nada mais é do que manufatura auxiliada para o computador. Eu pego esse desenho do CAD e insiro num programa que vai me gerar um código. Geralmente, esse código aqui, ele vai ser alinhado para eu estar trabalhando com ele em uma máquina, em um maquinário, para executar um torneamento, executar alguma coisa. E eu tenho também o CAE, que é a engenharia auxiliada para o computador, onde eu já consigo, além de verificar, montar a peça, mas eu consigo também fazer, por exemplo, uma análise de elementos finitos, ver se aquela peça vai funcionar, consigo representar a montagem dela e simular situações, por exemplo, de corrosão, simulações de intempéries que podem acontecer com essa peça. Dessa forma, o CAD ele é uma ferramenta simples, dá para trabalhar em 2D e 3D. E a gente vai estar utilizando o AutoCAD para estar trabalhando aí, que é a ferramenta mais conhecida quando a gente pensa em desenhos CAD. AutoCAD é a única? Não, mas é a mais conhecida internacionalmente, então é por isso que a gente vai estar utilizando ela. E também vamos agora estar então mostrando como é que a gente instala ele. Bem, continuando aqui agora, nós vamos para o site da Autodesk.
onde nós vamos diretamente agora estar verificando como baixar o AutoCAD. Vou fazer um tutorial rápido para você. Entenda que a gente pode utilizar o AutoCAD na versão estudante, tá? A Autodesk ela disponibiliza gratuitamente. Aliás, a Autodesk não só AutoCAD, mas diversos outros aplicativos. Aqui eu estou usando a versão atual do Autodesk, mas o site da Autodesk muda muito, tá? Então, se você na hora de mexer notar alguma diferença, não assuste. Só que algumas coisas são sempre iguais. Então, por exemplo, se você vier aqui no site da Autodesk descer um pouco, vai ter uma aba que ele sempre vai falar de software gratuito para estudante. Então, aqui, ó, obtenha software gratuito para estudantes. Então, vamos já nela. Você vai precisar fazer um cadastro. Aqui ele tem uma parte sobre um vídeo operacional sobre estudantes e outras partes sobre capacitação. Nós vamos direto para obter produtos. Em obter produtos, ele vai mostrar todos os produtos do Autodesk. Geralmente ele dá destaque em algum, tá? Mas ele já vai ter todos os produtos aqui embaixo para você ver. No nosso caso, nosso produto que interessa é o AutoCAD mesmo. Observa que eu vou pegar só AutoCAD. Por quê? Porque ele já é 2D e 3D. Ele já está com o AutoCAD arquitetura, elétrica, mecânica, todos embutidos aqui. Tá? É um pouco mais pesado o software? É, mas ele está bem mais pronto para a gente poder utilizar. Beleza? Então, a partir do momento que eu quero AutoCAD, eu venho aqui em introdução. E ele vai pedir para eu efetuar o meu login. Você vai criar um login no Autodesk, vai efetuar. Junto com esse login, você vai colocar também a sua instituição de ensino, o nome dela. O banco de dados do Autodesk é gigantesco. Quando você tiver colocado, ele vai conferir os seus dados, se está batendo tudo certinho, sua data de nascimento tudo certo. E ele vai voltar para uma aba só para instalação, que é essa aba aqui, ó. Eu já coloquei, ele verifica, ele confirmou que você está qualificado através dos dados que você colocou. E aí, ó, lembre-se que esse acesso tem validade de 12 meses, a partir do dia que está hoje, e pode ser renovado se você se mantiver qualificado. Quer dizer o seguinte, se você continuar matriculado em uma instituição de ensino que te considere estudante, para você ter direito a usar o AutoCAD na versão estudante. Nessa hora, então, o que a gente vai fazer agora? A gente só vai obter o software diretamente. Dá um clique aqui sobre ele. E ele vai começar a baixar aí. Ele está fazendo uma verificação. Ele demora um pouco. Agora eu vou sair, pessoal, porque a partir daqui ele vai começar a baixar. E vai demorar bastante até ele baixar aqui no computador. É um software pesado, tá? Então não assuste quanto a isso. Beleza? Olá, aluno, tudo bem com você? Nós vamos iniciar agora então mais uma aula, agora continuidade da nossa primeira aula de AutoCAD, né? Agora nós vamos já direto botar a mão na massa, vamos começar a ver a fundo como é que é o AutoCAD, como ele funciona e o que nós podemos desenvolver com ele. Desde exercícios mais básicos até exercícios mais avançados, o nosso curso tem uma crescente muito legal, eu espero que você goste e aproveite bastante. Então vamos lá aqui. Inicialmente, né, nós vamos estar vendo aqui algumas formatações do AutoCAD. Então, algumas funções básicas e já começar a utilizá-las, né? Aqui tem uma formatação mais antiga do AutoCAD, já vou comentar com vocês. O sistema de coordenadas, o AutoCAD em 2D, a gente vai estar trabalhando geralmente com X na horizontal e Y na vertical. E quando a gente trabalhar com X, Y e Z, aí a gente vai ter aí 3 planos, né? Em geral, a gente vai estar trabalhando com as bases sendo em X e Y e Z sendo a nossa altura. Bacana? Bem, nisso aí, vamos dar um segmento aqui e falar do OSNAP. Nada mais é do que onde a gente consegue fazer a base de precisão dos nossos movimentos.
A partir disso, a gente vai conseguir detectar aí quais linhas a gente vai ter dentro das figuras. Então, se a gente vai ter linha de centro, se a gente vai ter linha divisória central, se a gente vai ter linha perpendicular, se a gente vai conseguir ver o centro dos elementos. Isso ajuda muito no desenho, você vai ver. O teclado, uma das coisas que ajuda muito quando a gente usa o AutoCAD é usar os menus do teclado. E o F8 é essencial. O F8 nos ajuda a fazer o quê? Diretamente desenhos onde eu não vou estar trabalhando com diagonais, com ângulos, mas simplesmente linhas retas. Então, nos nossos primeiros desenhos a gente vai usar muito o comando com o F8. Comando line, comando de linhas, né? Vai ser a primeira base de comando que a gente vai usar. Temos o comando circular, para círculos, tem várias formas de fazer círculo. A gente pode determinar um círculo através de 2 pontos, através de 3 pontos, através do raio e do centro dele e do centro do diâmetro. Então, isso são opções que o AutoCAD também nos traz e a gente vai trabalhar cada uma delas. Por fim, claro, Erase é a nossa borracha, que a gente pode utilizar, ou Modify. Que, na verdade, a gente pode até analisar que, bem, analisando o AutoCAD, a gente tem diversas proporções e coisas que a gente pode desenvolver, né? Bem, para isso, já vamos direto para uma prática. Vamos analisar como é que a gente montaria esse desenho aí, tá? Existem dois tipos de coordenada, tá? Coordenada incremental e coordenada absoluta. Aí a coordenada incremental, você vai incrementando pouco a pouco as medidas. Então, ela é muito mais adaptada para desenho técnico do que a coordenada absoluta. A coordenada absoluta é muito utilizada em outros tipos de sistema, como, por exemplo, o sistema CAM, né? Ou, por exemplo, quando a gente for trabalhar com CNC, que aí é torneamento, fresamento, que a gente faz por comando numérico, a gente define lá onde que a gente vai executar, e a partir disso, a gente diretamente executa. Como a gente está trabalhando com AutoCAD, algo muito prático, a ideia é vocês irem direto já desenvolvendo desenhos usando coordenadas mais viáveis, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o sistema incremental. Observe aqui que nós temos um desenho. Então, aqui nós temos 75, 35. Aqui uma descida de 30, manifestada por essa cota aqui. Vem 25, desce 15. Vem 20, desce 30 e volta 80 e fecha. Bem, todo desenho a gente tende a desenvolver ele seguindo uma ordem, né? Eu vou estar seguindo aqui nesse primeiro caso uma ordem o quê? Sentido horário, tá bom? Então indo sempre à direita e com o ponto inicial sendo aqui, ó, bem nessa marcação aqui desse cantinho. Então, vamos para o AutoCAD. Bem, aqui nós já temos o nosso ambiente do AutoCAD aberto, né? Bem claro para nós. E aqui, se você conseguir ver, alguns menus importantes é bom a gente destacar. A parte de cima tem a base dos menus principais do AutoCAD, ok, pessoal? Então, se você ver aqui, você vai estar vendo linha, polilinha, círculo, arco e qualquer outra dimensão que você queira desenvolver. Aqui alguns comandos especiais para desenho em 2D. Texto, cotação, então aqui são as anotações. Camadas, que é onde a gente pode criar tipos de linhas, formatar esses tipos de linha, a cor deles e outras coisas que a gente pode desenvolver. E aí é mais função do que tudo. Então, a gente tem aqui a parte padrão, onde a gente tem os pontos principais, que a gente vai trabalhar agora. E com o tempo, a gente vai começar a utilizar outros tipos de coordenada, outros tipos de função, que o AutoCAD também nos permite. Ok? Bacana. Bem, pensando aqui uma coisa interessante agora, que eu acho que pode ser legal para nós. Vamos ver se essa versão do AutoCAD vai permitir esta função. Se eu consigo fazer um copia e cola. Esse copia e cola é bem legal, porque eu consigo aqui trazer, né? Ó, consigo, ó que legal. Então aqui, ó, você consegue trazer a imagem, né? E a partir do momento que você trazer ela, você dá um OK aqui, fica mais legal, porque a gente consegue analisar essa imagem aqui, né, diretamente. Uma coisa importante só é redefinir, talvez, os tamanhos dela aqui, porque às vezes ela fica muito grande, aí não fica muito legal de se visualizar. Bem, vamos reduzir aqui um pouco. Ah, agora ficou bacana. Trazer aqui a imagem para a lateral, isso ajuda muito, pessoal, na hora de desenhar,
você consegue, né, já desenvolver aí no próprio AutoCAD aquilo que você deseja e visualizar do lado o que está sendo desenvolvido, beleza? Então vamos lá, pensando aqui no nosso desenho, eu vou selecionar o comando linha. Eu não vou definir uma posição ideal para iniciar essa linha, até porque depois vocês vão ver que pode movimentar, então não faz muita diferença. Iniciei aqui, tá? Você vai notar que essa versão do AutoCAD que eu estou utilizando, ela está padronizada com uma medida de, aqui no canto direito, 1:1, tá? Então, 1:1 é a escala que ela está sendo utilizada. Como é essa escala, então, naturalmente, você pode ver que ali, pouca coisa que eu fiz já deu muitíssimos milímetros, né? Então, talvez fosse interessante eu modificar aqui, por exemplo, de 10:1. Vamos ver como que vai ficar. Bem, já tem uma diminuição aqui razoável, né? Mas ainda assim, nada demais. Porque, ó, se eu colocar agora, ó, F8, ó, agora eu só consigo fazer linhas retas. Se eu colocar aqui 75, você vai notar que vai ficar muito pequenininho, né? Porque ele está trabalhando com uma unidade de medida que está muito fora aí do normal para nós. Teria que dar um zoom muito grande. Nós vamos fazer, vou dar um delete aqui. Dar um zoom aqui bem grande. E eu posso redimensionar aqui, né? Dou um ESC. Clico aqui. Ó, aqui eu consigo redimensionar. Meu grande problema é que eu não consigo diminuir para menos, tá, pessoal? Isso eu teria que formatar ela. Então, movimentar aqui o tamanho do que eu estou desenvolvendo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100:1, agora eu já acho que fica mais próximo da realidade. 1600 ainda é muita coisa. 1600 milímetros, para quem vai fazer um desenho de 75 milímetros, ainda é muita coisa. Então, talvez o ideal aqui nesse caso seja fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui essa imagem. Eu vou ampliar bem o nosso zoom aqui até chegar próximo de algo que esteja perto do ideal dessa medida. Então aqui, ó, estou em 200 ainda, está muito distante. O AutoCAD ele tem essa propriedade, como ele é uma aba de formatação extremamente grande, a gente tem que ter esse cuidado. Agora estou chegando bem perto do que eu desejo, então vou ampliar mais. Professor, não tem um jeito mais simples? Tem, mas é interessante vocês verem todas as opções que a gente pode estar trabalhando aqui. Então, ó, peguei de novo a linha aqui, agora sim. Agora 75 ficou legal. Vou dar aqui 75, Enter. Como eu já estou com o ortogonal ativado, você pode ver até aqui na tela junto com a função que está escrito ortogonal. O que acontece? É o F8. Ó. Se eu tirar o F8, se eu apertar nele de novo, ó, ela não fica uma linha reta, vai ser até difícil de colocar. Se eu coloco o F8, ele já faz perpendicular. Então, ó, dei um F8 aqui. Agora, claro, seria ideal eu ter o desenho aqui do lado. Vou fazer, vou dar um ESC. Volto aqui, vou copiar esse desenho de novo. Copia, traz para cá. E dá um Ctrl V, aquela função que todo mundo conhece. Aqui você consegue fazer uma redefinição de tamanho, tá, pessoal? Então, se você vier aqui, é um OK. Não é assim. Delete aqui. Deixa eu colar de novo.
não deu muito certo. Essa versão do AutoCAD aqui é um pouco diferente. Então, vamos ver como é que a gente pode inserir aqui. Inserir. Ele tem uma paginação que ele permite selecionar a forma que você quiser. Vamos ver se aqui eu consigo modificar essa fórmula de inserção. Tirar aqui, peraí, ver. Não. Como é uma imagem externa, ela é complicada, porque o AutoCAD mesmo em si não redimensiona ela. Teria que, talvez trazendo ela redimensionada, então eu diminuo ela aqui, copio, trago de volta, dou um Ctrl V. Ah, agora foi alegria, alegria, né, pessoal? Então era só isso mesmo. Aqui eu posso dar um Ctrl Z para ela voltar na posição, né? Bem, agora rapidinho, volto aqui para padrão. Eu já fiz a linha de 75, só que aqui agora é quase impossível achar esse ponto de final de linha, né? Então aqui tem um ponto muito legal. Você vier aqui no canto, vindo aqui, nós temos uma aba que nos permite dizer tudo que você vai ter de cada linha, de tudo que você desenvolver. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, meio, centro isométrico, ponto, quadrante, inserção, perpendicular, tangente. É legal você ter tudo isso ticado. Por quê? Automaticamente, tudo que você fizer, você vai conseguir achar os pontos com mais facilidade. Então, por exemplo, se eu selecionar agora essa linha, observe que eu consigo ver aqui. Eu tenho já ticado o ponto final dela, tá? Isso é um grande benefício para nós. Bem, se você quiser fazer manualmente também, eu vou deletar essa linha inicialmente aqui. A gente pode fazer assim, ó. Então, por exemplo, 75, para o lado 35, para baixo 30, para o lado 25, para baixo 15. Só com o mouse eu já direciono, facilita bastante. 20, 30 e por último 80. Pronto, finalizado. Quiser trazer as cotas, aqui em cima a gente tem um menu só de cotas. Eu vou pegar, como são todas cotas lineares, e a nossa ideia é só replicar o desenho, olha só. Então aqui você pode, através do teclado em F3, você consegue ver esses pontos finais. E aqui agora eu consigo trazer as cotas, ó, e cotar o meu desenho da forma que eu achar melhor, né? Então aqui, ó, olha que bacana. Como eu coloquei aquela função de verificar os pontos, ó, eu consigo deixar as cotas totalmente alinhadas, tá? Então aqui você vai conseguir visualizar que elas estão alinhadas. Isso é muito bacana de se utilizar.